Vamos começar devagar, sem conceitos complicados. Sem números, agora aquilo é só como uma cena. Imagine você alguns anos atrás. Você ganhava menos, não um pouco menos, bem menos. Sua vida era simples, não porque você queria, mas porque precisava. Cada gasto era pensado, cada decisão tinha peso. Você não comprava algo sem antes pensar se realmente dava. E naquela época, você repetia uma frase, talvez em silêncio, talvez em voz alta. Quando eu ganhar mais dinheiro, isso vai melhorar. Essa frase parecia lógica, natural. Mais dinheiro deveria trazer calma, respiração mais leve, menos preocupação. Agora avance no tempo. Hoje, você ganha mais. Talvez não tanto quanto sonhou, mas claramente mais do que naquela fase, seu padrão subiu. Um lugar melhor para morar, mais conforto, mais opções. Você pode escolher e isso deveria ser bom, mas algo estranho aconteceu. A sensação não mudou, a preocupação não sumiu. Na verdade, em alguns momentos, ela ficou maior. Antes, você tinha pouco. Agora, você tem mais a perder. Mais contas, mais compromissos, mais expectativas. Antes, se algo desse errado, a queda era curta. Agora, a queda parece longa. E o seu cérebro sabe disso. Mesmo que você não pense nisso conscientemente, ele pensa. O cérebro não mede dinheiro, ele mede risco. E risco não desaparece com renda maior. Ele apenas muda de forma. Quando você ganhava pouco, o medo era óbvio. Faltar dinheiro. Hoje, o medo é mais sofisticado. Manter tudo funcionando, pagar tudo em dia, não errar. Não cair de padrão, isso gera tensão constante. E aqui está algo importante. Isso não é falha sua, não é falta de gratidão, não é falta de esforço, é comportamento humano. Existe um mecanismo no cérebro que explica isso perfeitamente. E ele age sem pedir permissão. Toda vez que sua vida melhora, ele se ajusta. O que era novo vira normal. O que era conforto vira obrigação. O que era sonho vira rotina. Isso acontece rápido. Muito rápido. Alguns meses são suficientes. O salário que parecia enorme vira apenas o salário. O carro que te deu orgulho vira apenas o carro. O cérebro não foi feito para ficar satisfeito. Ele foi feito para se adaptar e buscar mais. Isso ajudou nossos antepassados a sobreviver. Mas hoje, isso cria ansiedade. Porque o ambiente mudou, mas o cérebro não. E ele aplica esse mecanismo a cada aumento de renda, a cada melhoria de vida, sem exceção. Agora vamos trazer isso para a realidade prática. Imagine alguém ganhando um valor modesto. Ela vive apertada, mas vive. Ela recebe um aumento, nada exagerado, algo comum. O que ela faz? Melhora a vida, nada absurdo. Um aluguel um pouco melhor, um carro um pouco mais novo, mais conforto no dia a dia. Tudo parece merecido e é mesmo. Mas aos poucos, as despesas fixas crescem silenciosamente e quando essa pessoa percebe, o dinheiro extra desapareceu e a sensação de aperto continua. Às vezes, fica até pior, porque agora os erros custam mais caro. Essa é a armadilha. Mais renda sem controle consciente não gera segurança. Gera dependência, dependência de estabilidade, dependência do salário, dependência de tudo dar certo. E a vida não funciona assim. Sempre existe imprevisto e o cérebro sabe disso. Por isso ele não relaxa. Agora entra outro fator poderoso: comparação. Antes, você se comparava com o seu passado. Hoje, você se compara com os outros. Seu círculo muda. As referências mudam. O que antes parecia luxo, agora parece básico. O que antes parecia exagero, agora parece normal. E isso empurra você para continuar correndo, mesmo sem saber por quê. Mesmo sem saber para onde. E essa corrida não tem linha de chegada.
Você nunca se sente pronto, nunca se sente seguro, nunca sente que é suficiente. Não porque você é ingrato, mas porque o cérebro sempre ajusta a régua. E enquanto você corre, a vida cresce junto. Custos sobem, expectativas sobem, medos sobem. Você ganha mais e sente menos. E isso começa a cansar. A pergunta surge: por que nunca é suficiente? E é aqui que a maioria das pessoas comete o maior erro. Elas acham que precisam ganhar ainda mais. Mas o problema não está no valor, está na lógica. O erro está na lógica. A lógica de que existe um número mágico. Um valor específico que, quando alcançado, traz tranquilidade. Esse número muda. Sempre muda. Quando você está embaixo, ele parece pequeno. Quando você chega perto, ele se afasta. Isso acontece porque o cérebro não funciona por metas fixas. Ele funciona por adaptação. Você se acostuma com qualquer coisa que vire rotina, inclusive com dinheiro. É por isso que pessoas que ganham valores altos ainda se sentem inseguras. Não é raro. É comum. Existem pessoas ganhando muito acima da média, vivendo com medo. Medo de cair, medo de perder, medo de não sustentar. Porque a vida dela se expandiu junto com a renda. Mais espaço, mais coisas, mais compromissos. E quanto maior a estrutura, mais frágil ela se torna. Um pequeno erro vira um grande problema. Agora pense nisso. Você não sente falta do que nunca teve, mas sente muita falta do que perde. O cérebro reage muito mais à perda do que ao ganho. Isso significa que, quanto mais você sobe, mais sensível você fica. Não mais tranquilo, mais sensível. Por isso, o aumento de renda não traz paz duradoura. Ele apenas aumenta o tamanho do jogo. Agora vamos falar de algo que quase ninguém percebe. Quando você ganha mais, você não compra só coisas. Você compra identidade. Você começa a se ver como alguém de um certo nível e começa a agir para manter essa imagem. Isso influencia escolhas, onde morar, como se vestir, com quem andar. Muitas dessas decisões não são conscientes. Elas acontecem automaticamente. Pessoas como eu vivem assim e assim. O padrão se ficha. Depois disso, voltar parece fracasso. Mesmo que faça sentido financeiro, isso prende você. Não ao dinheiro, mas ao estilo de vida. E o estilo de vida passa a exigir renda constante. Agora vamos falar da ilusão mais perigosa de todas, a ideia de chegada. A crença de que, quando você alcançar algo, vai finalmente relaxar. Isso raramente acontece. Porque a mente humana é mais ativa no caminho do que no destino. Enquanto você está progredindo, a motivação. Quando você chega, a adaptação, a emoção cai rápido e o vazio aparece. É por isso que muitas pessoas atingem grandes metas e não sentem nada. Ou sentem menos do que esperavam. O problema não é o objetivo, é esperar que ele resolva o que é emocional. Agora pense nisso. Quantas vezes você disse, quando isso acontecer? Aí sim, e quando aconteceu, o sentimento durou pouco, dias, talvez semanas. Depois, tudo voltou ao normal. Isso não é azar, é padrão. E se você não entende isso, passa a vida adiando felicidade, sempre empurrando para frente, depois de ganhar mais, depois de quitar tudo, depois de chegar lá. Mas o lá nunca chega, porque o cérebro não vive no futuro, ele se adapta ao presente. Agora vamos mudar ligeiramente o foco. Vamos falar de escolhas. Nem todo aumento de padrão é ruim. O problema não é melhorar a vida. O problema é fazer isso sem critério, sem intenção. Existe uma diferença enorme entre escolher melhorar e ser levado pela melhora. Quando você escolhe, você controla. Quando você é levado, você perde controle. A maioria das pessoas é levada, porque ninguém ensina a parar. A cultura ensina a crescer sempre, mais, melhor, maior, mas não ensina quando é suficiente.
Sem essa definição, o cérebro assume o comando e ele sempre quer mais. Agora vamos falar sobre algo que realmente funciona. Reduzir o crescimento automático. Isso não significa empobrecer, significa estabilizar. Quando sua renda sobe, sua vida não precisa subir na mesma proporção. Essa diferença é onde a segurança nasce, não na renda em si, mas na folga, na margem. Margem financeira é liberdade emocional. É saber que você aguenta um erro, um atraso, uma mudança, sem pânico. E isso não depende de ganhar muito, depende de não gastar tudo. Agora pense nisso, cada despesa fixa é uma obrigação futura. Quanto mais fixos, mais preso você fica. Cada parcela é um contrato com o amanhã, e o amanhã é incerto. O cérebro sabe disso. Por isso ele fica tenso. Agora vamos falar de um erro comum. Muitas pessoas tentam resolver isso com mais consumo. Elas compram conforto para aliviar a ansiedade. Mas o efeito passa rápido e o custo fica obretos perdendo impacto. Experiências não geram parcelas. Elas não aumentam custos fixos, elas ficam na memória. E a memória não exige manutenção. Isso muda tudo. Você não se adapta a uma lembrança do mesmo jeito que se adapta a um objeto. Por isso, experiências geram satisfação mais duradoura e custam menos no longo prazo. Vamos aprofundar isso. Porque aqui está um ponto decisivo. Você não se sente inseguro porque ganha pouco. Você se sente inseguro porque não controla o ritmo da sua vida financeira. O dinheiro entra e sai quase na mesma velocidade. Isso cria a sensação de que você está sempre correndo atrás, mesmo quando está indo bem. Agora pense em algo simples. Se amanhã sua renda parasse por um tempo, o que aconteceria? Quanto tempo você aguentaria sem mudar nada? Essa pergunta assusta muita gente. E não deveria, porque ela revela onde está o problema. Segurança não é renda, é tempo. Tempo que você consegue viver sem depender do próximo pagamento. Quanto maior esse tempo, menor o medo. Agora vamos falar sobre investimento. Não como riqueza, mas como tranquilidade. Investir não é acumular números. É reduzir urgência. Cada valor guardado é um pouco menos de pressão. Cada reserva é uma noite de sono melhor. Isso é invisível, mas poderoso. Agora vamos falar de um erro psicológico comum. Quando a renda sobe, as pessoas sentem que merecem gastar mais. E merecem mesmo. O problema é gastar sem limite, sem regra, sem critério. Isso cria uma vida cara demais para sustentar. E o cérebro reage com medo constante. Agora entra um conceito importante. Você não precisa eliminar desejos. Desejar é humano. O problema é desejar no automático, sem pensar, sem decidir. Quando o desejo é automático, ele nunca acaba. Quando ele é escolhido, ele se satisfaz. Essa é a diferença. Agora pense nisso. Muitas decisões financeiras não são decisões, são hábitos. E hábitos não são questionados, eles apenas se repetem. Por isso, mudar a sensação exige mudar o padrão, não apenas o valor. Agora vamos falar de algo contraintuitivo. Muitas pessoas ganham mais e sentem menos liberdade. Porque trocaram liberdade futura por conforto imediato. Conforto não é ruim. Mas conforto fixo custa caro. Ele cobra juros emocionais. Quanto mais confortável e rígida a vida, mais difícil mudar. E o cérebro percebe isso como perigo. Por isso a ansiedade aumenta. Agora vamos falar da falsa economia. Comprar coisas para economizar tempo. Muitas vezes, isso faz o oposto. Você trabalha mais para pagar conveniências que economizam minutos. Mas perde anos, porque o trabalho extra consome energia. E energia é vida. Agora pense nisso. Tempo é o recurso real. Dinheiro é apenas uma forma de trocar tempo. Quando você entende isso, as prioridades mudam. Você para de perguntar quanto custa e começa a perguntar quanto da minha vida isso exige.
Essa pergunta muda decisões. Agora vamos falar da corrida infinita. A maioria das pessoas não está tentando enriquecer, está tentando parar de sentir medo. Mas escolhe a ferramenta errada. Trabalha mais, corre mais. Aumenta tudo, mas não define limites. Sem limites, o cérebro não relaxa. Ele não sabe quando parar. Por isso, a sensação de nunca é suficiente, nunca vai embora. Agora pense nisso. Se você dobrar sua renda, mas dobrar seus custos, nada muda. Só o tamanho do problema. Agora vamos falar de definição. Você precisa decidir o que é suficiente, não como sentimento. Como número, sentimentos mudam, números não. Sem essa decisão, você fica refém do impulso. Agora vamos falar da paz financeira real. Ela não vem de ganhar sempre mais. Ela vem de precisar de menos do que você ganha. Essa diferença é onde a tranquilidade vive. Agora vamos falar do que quase ninguém faz: parar. Não parar de trabalhar, parar de crescer no automático. A maioria das pessoas nunca decide conscientemente como quer viver. Ela apenas aceita o próximo nível. Mais renda, mais despesas, mais pressão. Tudo parece progresso. Mas não é. É apenas expansão. Expansão sem direção não é crescimento, é dispersão. E dispersão gera cansaço. Agora pense nisso. Se você nunca define onde quer chegar, qualquer lugar parece errado. Isso vale para dinheiro. Sem um limite claro, o cérebro assume que ainda não é suficiente e ele continua exigindo mais. Agora vamos falar de um conceito simples que muda tudo: âncora de vida. Uma âncora é algo que impede você de ser levado pela corrente. No dinheiro, a âncora é decidir quanto da sua renda futura vai virar gasto e quanto vai virar liberdade. Sem essa decisão, toda a renda extra vira custo fixo. Com essa decisão, a renda começa a trabalhar para você. Agora pense nisso. Se toda vez que você ganha mais, sua vida cresce igual, nada muda. Mas se parte desse aumento não vira custo, algo diferente acontece. Você cria margem e margem é poder. Poder de errar, poder de dizer não, poder de esperar. Agora vamos falar de uma prática pouco usada: visualizar a perda. Isso parece negativo, mas não é. Quando você imagina perder o que tem, o cérebro acorda. Ele para de tratar tudo como garantido e começa a valorizar. Isso quebra a adaptação automática. Não é para sofrer, é para lembrar. Lembrar que sua vida atual já é melhor do que já foi. Essa percepção gera gratidão real. E gratidão reduz a ansiedade. Agora pense nisso. Você não precisa de mais dinheiro para se sentir melhor. Você precisa parar de tratar o que tem como invisível. Agora vamos falar de tempo. Porque tempo é o verdadeiro prêmio. A maioria das pessoas sacrifica tempo para ganhar dinheiro. Depois, usa dinheiro para tentar recuperar tempo. Esse ciclo é profundamente injusto. Trabalhar mais para pagar coisas que exigem mais trabalho. Isso não é vitória, é aprisionamento elegante. Agora vamos inverter a lógica. Cada valor investido é tempo comprado no futuro. Cada despesa evitada é pressão reduzida. Isso cria algo raro: tranquilidade. Tranquilidade não aparece no extrato, mas aparece no corpo. Menos tensão, menos pressa, menos medo. Agora vamos falar do erro final: achar que esse mecanismo é culpa sua. Não é. Você foi treinado para consumir, para crescer, para nunca parar. A publicidade vive disso. Ela se alimenta da sensação de que você ainda não chegou. E o cérebro, com sua capacidade infinita de adaptação, acredita. Mas você não é obrigado a seguir isso. Ser humano não é ser automático. É ser consciente. Agora vamos juntar tudo. Você não se sente seguro porque sua vida cresceu junto com sua renda. Porque seus custos fixos consomem sua tranquilidade. Porque seu cérebro se adaptou a tudo que você conquistou. E porque você nunca decidiu o que é suficiente. A solução não é parar de querer,
é escolher com intenção. Escolher crescer onde importa e parar onde não importa. Segurança financeira não é riqueza, é estabilidade emocional. E isso vem de controle. Controle do ritmo, controle dos custos, controle das escolhas. Você não precisa correr mais. Você precisa sair da corrida que não leva a lugar nenhum. Agora, pare um segundo. Não para refletir profundamente, apenas para observar. Observe como você se sente quando pensa em dinheiro. Não no valor, mas na sensação. Existe tensão, existe pressa. Existe a ideia de que você ainda não chegou? Se existir, isso não significa fracasso. Significa que você está preso no mesmo mecanismo que prende quase todo mundo. Um mecanismo silencioso. Ele não grita, ele apenas empurra. Sempre um pouco mais. Mais renda. Mais conforto, mais consumo. E menos espaço para respirar. O problema nunca foi querer uma vida melhor. O problema foi confundir vida melhor com vida maior. Maior nem sempre é melhor. Às vezes, é apenas mais pesada. Mais difícil de manter. Mais frágil. Agora pense nisso. Se sua renda parasse de crescer hoje, sua vida continuaria funcionando? Ou tudo entraria em colapso? Essa pergunta não é para assustar. É para orientar, ela mostra onde ajustar. A maioria das pessoas não precisa ganhar mais. Precisa reduzir a velocidade. Precisa criar margem. Precisa deixar espaço. Espaço financeiro vira espaço mental. Espaço mental vira paz. E paz não vem de conquistas externas. Vem da sensação de que você está no controle. Agora vamos falar da escolha final. Você pode continuar correndo. Isso é fácil. É o caminho padrão. Ou você pode escolher andar. Andar ainda é avançar, mas sem exaustão, sem medo constante. Sem a sensação de que qualquer erro vai destruir tudo. O mundo vai continuar dizendo que você precisa de mais. Mais dinheiro, mais status, mais coisas. Mas você não precisa obedecer. Você pode decidir que o suficiente é um número. E quando esse número é alcançado, o resto vira liberdade. Liberdade de tempo, liberdade de escolha, liberdade de dizer não. E isso muda tudo. O verdadeiro luxo não é ganhar muito, é não precisar gastar tudo, é poder parar, é poder esperar, é poder escolher. A maioria das pessoas nunca percebe isso. Elas passam a vida inteira correndo atrás de uma sensação que o cérebro nunca vai entregar. Mas você agora sabe. Sabe que o problema não é o dinheiro, é a adaptação. É a falta de limite, é a corrida infinita. E saber disso já é sair na frente. Não porque você vai ganhar mais, mas porque você vai precisar de menos. E precisar de menos é o caminho mais curto para se sentir rico. Não no extrato, mas na vida real. Você não está atrasado. Você não falhou, você apenas acordou. E acordar é o primeiro passo para sair da corrida.